Olá, queridos, bem-vindo ao primeiro bate-papo CPJ. É um prazer estar aqui junto com vocês. E uma das coisas que eu ouço muitas pessoas nesses últimos dias falarem, e até uma influência muito grande, é sobre ser ou ter. As pessoas estão muito preocupadas hoje em ter as coisas, né? Quanto mais tenho, eu demonstro isso para a sociedade, eu publico isso em algum status, alguma coisa assim, e eu esqueço de ser, né? Ser a pessoa, ter a minha essência. E aí quando eu vejo um exemplo disso na Bíblia, está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18 e 19. A história no 18 do jovem rico e no 19 a história de Zaqueu. Então, quem eram essas pessoas? O jovem rico, a Bíblia não fala o nome dele. Mas quando a Bíblia fala de um jovem, é menos de 30 anos de idade. Ele era muito bem visto, acredito eu, pela sociedade. Ele possuía riquezas, ele tinha, de fato, posses. E ele se aproxima de Jesus reconhecendo Jesus como um bom mestre. Isso me chama bastante atenção. E aí Jesus começa a interrogá-lo e ele pergunta, na verdade, ele vem com uma pergunta falando: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o que me chama a atenção é que ele já sabia e ele tinha desde a sua infância todos os mandamentos. E ele começou a narrar tudo isso falando: Senhor, desde a minha adolescência eu já pratico essas obras. Ele tinha muitas coisas pela sociedade. E o que vai me relatar é que a Bíblia diz que Jesus fala assim, então pega tudo que você tem e vende. E aí nesse momento ele não traz nenhuma resposta a Jesus, ele simplesmente se retira triste, como que contradizendo e não conseguindo corresponder à expectativa que Jesus tinha dado para a vida dele. Já no capítulo 19 vai falar sobre Zaqueu, que também era rico. Não era tão jovem quanto esse jovem rico. Mas Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, vamos dizer assim, um anfitrião deles. Ele era odiado pelas pessoas porque as pessoas falavam que eles traíam a própria pátria, a própria essência dos judeus, cobrando impostos para o Império Romano. Zaqueu, além de ser odiado pelas pessoas, ele era de pequena estatura. E Jesus estava nas cercanias agora de Jericó, e vai se aproximando uma grande multidão. A Bíblia diz que Zaqueu ele corre à frente da multidão, ele sobe numa figueira brava para ver quem era Jesus. Ele foi surpreendido porque, sem mesmo saber quem era Jesus, Jesus quando chega perto dele, olha para a árvore e chama o nome dele de Zaqueu. E aí ele desce, e Jesus fala que para ele descer depressa porque ele queria entrar na sua casa, na sua vida. Isso me chama bastante atenção porque depois Zaqueu ele passa por um processo que a gente fala de transformação, regeneração, mudança de mente. E a partir daquele momento ele fala: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, não quero mais prejudicar ninguém. Bom, se a gente fosse fazer as contas, se realmente ele tivesse feito tudo isso, provavelmente a sua conta ficaria negativa ou no zero. E ele não se preocupou com as suas riquezas, ele não se preocupou com o seu status, ele não se preocupou com o que as pessoas poderiam falar dele ou do que Jesus era para ele. Mas agora, depois dele passar por esse processo, ele começa a chamar o Senhor de Senhor. Ele não reconhece Jesus como um bom mestre, ele conhece Jesus como o Senhor. O que eu queria dizer, e trazendo aí do início, é que muitas das vezes o jovem rico, ele tem as coisas. Zaqueu, ele parece muito mais ser essa essência. O jovem rico não encontra dificuldades para ver Jesus. Zaqueu já encontra muitas dificuldades. O jovem rico reconhece o céu, sabe do céu, ele pratica boas obras. Zaqueu, ao contrário dele, não tem nenhum pensamento com o céu. Ele nem pergunta disso para o Senhor Jesus. O jovem rico, ele poderia ser muito bem visto pelas pessoas, e Zaqueu não.
mas ao encontro com Jesus, ao processo de ter um encontro com Jesus, ele não consegue corresponder à expectativa do Evangelho e o outro corresponde de forma plena e passa por uma mudança radical. Então, nesses dias e nesse bate-papo eu queria trazer isso, é que mais importante do que ter é ser e corresponder ao que o Evangelho está nos propondo. O Evangelho ele vai pedir alguma coisa de mim e de você. É a luta, né, contra a carne e o espírito. Jesus falou, olha, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o Evangelho ele vai proporcionar isso para a minha vida e para a sua vida. E vai chegar um momento na balança que o Evangelho vai dizer a mim e a você, é melhor você ter ou você ser? Então, com essa reflexão de Zaqueu, é muito melhor a gente ser algo, buscar essa mudança. E o resto, tudo isso vai competir para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe e busque essa reflexão junto comigo. Os dois tinham o mesmo patamar, eles eram ricos, mas as atitudes foram totalmente diferentes. E Deus quer ver muito mais as nossas atitudes. Não importa o nosso histórico, não importa quem nós somos, mas antes da gente demonstrar para as pessoas ter alguma coisa, nós precisamos ser essa pessoa, ser e participar da transformação. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo bate-papo.